Amém, a paz do Senhor. Eu vim aqui deixar uma breve palavra, uma meditação, uma palavra que o Senhor falou fortemente ao meu coração. E eu senti muito de estar fazendo esse vídeo, eu creio que vai falar com muitas pessoas. É uma palavra que se encontra lá em Gênesis, que fala sobre Adão e Eva e o pecado que eles cometeram. Nós conhecemos bem a Bíblia e sabemos que o Senhor, Ele criou todas as coisas, a terra era sem forma, vazia, o Senhor, Ele deu vida, deu luz, Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele criou o mar, Ele criou as aves, Ele criou os lírios do campo, tudo foi o Senhor quem criou. E depois de ter criado tudo, o Senhor criou o homem. E o Senhor disse que a melhor coisa que Ele criou foi o homem. Então o Senhor, Ele cria Adão do pó da terra, Ele cria o homem. E Ele coloca Adão no jardim do Éden. E o jardim tinha muitos frutos, muitas árvores. E o Senhor falou para Adão, Adão, você pode comer de tudo que tem aqui. Você não pode comer, a única coisa que você não pode comer é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não pode comer do fruto dessa árvore, você pode comer o que você quiser, mas o fruto dessa árvore você não pode comer. E Adão, ele tinha intimidade com o Senhor. Ele andava com o Senhor andava com ele ali no jardim. O Senhor não usava ninguém para falar com ele, o Senhor mesmo falava com ele, o Senhor mesmo se apresentava para ele. Então o Senhor deu essa estratégia para ele, o Senhor deu esse comando, essa ordem para ele. Adão, você pode comer o que você quiser, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. E Adão, ele recebeu essa palavra, ele recebeu essa direção do Senhor. E logo depois, o Senhor, ele cria Eva, porque ele viu que não era bom que o homem vivesse só, então ele criou uma ajudadora, uma esposa. E o Senhor cria Eva para Adão. E Adão era um homem de muita intimidade com Deus, conhecia a voz de Deus. Então a serpente, sabendo que Adão era um homem que tinha intimidade com Deus, que ouvia a voz de Deus, a serpente sabia que não seria fácil enganar Adão. Porque aquele que tem intimidade com Cristo, ele não é enganado, ele não fica confundido. Porque o Espírito Santo fala com ele, ele fala com o Espírito Santo, é ligação direta. Então a serpente fez o quê? Não vou conseguir enganar Adão facilmente, vou enganar sua esposa, para sua esposa enganar ele. Porque muitas das vezes o adversário, ele tenta mexer nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, usando pessoas que a gente ama para nos trazer engano, para muitas vezes nos tirar da posição, da direção que Deus quer. Por isso que nós temos que ter cuidado com aquilo que é o sentimento e que é a emoção. Nós temos que sempre estar firmados com o Senhor e ouvir a voz do Senhor para vivermos de acordo com aquilo que Ele deseja. Então a serpente, ela pega e ela engana Eva. Ela diz para Eva que Eva podia comer do fruto, que estava tudo bem. Então Eva pega daquele fruto a qual o Senhor falou que não era para Adão comer. Eva come daquele fruto e ela dá a Adão. Adão já sabia que ele não podia comer daquele fruto porque o Senhor já tinha falado com ele antes de criar Eva. Mas ele pega daquele fruto e come. E depois que comeu do fruto, eles então ali viram a sua nudez, viram o seu pecado, a visão deles foi aberta e ali Adão, ele ficou com vergonha, a Bíblia fala que ele se escondeu e o Senhor ali se apresentou para ele e perguntou para ele, Adão, por que você fez isso? Por que você comeu do fruto da árvore que eu falei para você não comer? E Adão, ele pega e fala para o Senhor, Senhor, a mulher que tu me deste me deu o fruto, me ofereceu do fruto e eu comi.
Adão, ele queria atribuir a culpa daquilo que ele fez para Eva. Senhor, foi a mulher que tu me deste. O que ele estava querendo dizer? Eu errei por causa dela e foi o Senhor que me deu. Mas o erro não estava em Eva. O erro maior estava em Adão. Porque ele era aquele que tinha intimidade com Deus. Então, a partir do momento que o Senhor deu uma direção para ele, falou para ele não comer do fruto, ainda que Eva fosse sua esposa e oferecesse o fruto, era para ele ter feito o quê? Não vou comer desse fruto, porque o Senhor, o meu Deus, falou para mim para não comer desse fruto. Então eu não vou comer. Não importa quem ofereça. Eu não vou comer porque o Senhor falou que não é para comer. E o Senhor, ele sempre vai saber muito mais do que qualquer pessoa. Então, quando ele fala não faça, não coma, não vá, não importa quem está chamando, não importa quem está mandando fazer, não importa quem está mandando, não é para fazer. A voz que a gente tem que ouvir, que a gente tem que dar crédito, é a voz do Senhor, não é a voz do homem. Porque o homem nunca vai saber mais do que Deus. E aí, Adão, ele fala, né, pro Senhor, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Querendo colocar a culpa em Eva como se ele não tivesse errado, mas o maior errado, entendo eu, que foi ele. Porque tinha intimidade, sabia que não era para fazer e fez. E achou uma oportunidade para fazer e colocar a culpa em alguém. Quantas vezes nós fazemos isso, né? O Senhor fala pra gente não fazer, pra gente não ir, pra gente não se relacionar. E a gente faz e depois a gente procura culpados. A gente procura dar desculpas. Ah, Senhor, mas eu fiz por causa de fulano. Ah, mas eu fiz porque alguém me chamou, porque alguém me induziu. Ei, queridos, não tem desculpa para o Senhor. Ele sabe que a gente tem intimidade com Ele, Ele sabe que Ele fala com a gente, Ele sabe que a gente ouve. Então, se Ele falou, não faça, não vá, não coma, não vai, sabe, não se envolve, não vai para esse lugar, não faz essa coisa. Não adianta a gente fazer ao contrário do que ele falou e depois ficar procurando culpados. Não adianta, porque nós vamos sofrer as consequências. Não tem desculpa para o Senhor. Se ele falou para não fazer, não faça. Se ele falou para não ir, não vá. Em nome de Jesus, ouça a voz de Cristo. Não dê crédito a vozes humanas. Não coloque vozes humanas acima da voz de Deus, porque o homem nunca vai saber mais do que o Senhor. Ele é conhecedor, ele é sabedor de todas as coisas. Então, em nome de Jesus, ouça a voz de Deus e não a voz do homem. Não importa o que as pessoas falem para você, não importa o que as pessoas achem de você. Vai ter gente que vai criticar, vai ter gente que vai falar, ai, porque você não faz isso, não tem nada a ver. Ai, porque você é jovem, ai, porque não tem nada a ver. Quantas vezes eu escutei isso? Ai, porque você anda assim? Ai, porque você não faz isso? Ai, porque você não faz aquilo? Porque eu sei aquilo que Jesus tem comigo, eu sei aquilo que eu posso fazer ou não. E não me importa a opinião dos outros, o que me importa é a opinião de Deus. Porque eu vou prestar conta com Ele, não é com o homem. Então, em nome de Jesus, dê créditos à voz de Deus. E não importa o que as pessoas estejam falando, faça aquilo que Deus está falando. Porque a voz certa é a voz dele. Ele não falha. Amém? Que Deus abençoe. Que vocês tenham uma noite abençoada, uma noite de paz. Compartilhe esse vídeo se vocês sentirem no coração com alguém de perto. Em nome de Jesus, para que a palavra de Deus chegue a lugares longes, porque essa é a vontade do Senhor, que a gente fale sobre a palavra dele, que a gente fale dele e que todas as pessoas ouçam dele e recebam dele, porque não somos nós que fazemos, mas o Senhor. Amém? Que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo.